Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre política e economia, especialmente a política e economia do maior estado do Brasil, o estado de São Paulo. Para onde está indo a locomotiva do país? Qual será o futuro da maior economia entre as unidades da federação? E também quais são os desafios que o estado de São Paulo e o Brasil enfrentarão em termos econômicos e políticos nos próximos anos. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, Léo Siqueira, deputado estadual pelo Partido Novo aqui em São Paulo. Léo, muito boa noite e obrigado por estar conosco hoje aqui na BMC. Eu que agradeço o convite e boa noite a todo mundo que está nos assistindo também. Léo, primeira pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Léo Siqueira no mercado, né? Mas nesse caso no mundo político também, em um minuto. Eu costumo dizer, primeiro economista, político depois. Então, eu sou economista de formação, fiz economia na Fundação Getúlio Vargas, tenho um mestrado em economia na Europa e sou aluno de PhD em economia também, estou terminando agora, né? E aí fui eleito recentemente deputado estadual aqui em São Paulo pelo Partido Novo e estou no segundo ano do meu mandato e defendo as pautas pró-mercado, defendo meritocracia, defendo propriedade privada, liberdade individual. Então, tenho sido a voz aí do liberalismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos exatamente pegar o gancho, iniciando o nosso papo a partir desse ponto. Esses 2 anos, né, agora vai fazer 2 anos de mandato como deputado estadual. O que você viu acontecer nesses 2 anos? Como é que foi essa primeira experiência política? E qual foi o maior desafio que você, como deputado, a Assembleia como um todo, enfrentou nesses primeiros 2 anos de mandato? Qual foi o momento mais desafiador, na sua opinião? Certo. Então, como eu falei, eu fui eleito em 2022, assumi em 23, março de 2023, né? Começou o meu mandato. E a gente já viu algumas mudanças no estado de São Paulo. O principal desafio que eu vi ali, né, assim, vou separar em 2. O primeiro mais conceitual e o segundo mais concreto. O mais conceitual é no sentido de a política muitas vezes você precisa de conflitos e adversários. E eu sou um cara muito combativo, muito conflito e esse é meu estilo, era antes da política e tem sido assim, né? Então, eu realmente sou muito crítico a algumas pautas e compro brigas grandes, né? Isso o eleitor gosta, mas na política você também precisa realizar coisas. E para realizar coisas, muitas vezes você precisa compor, né? Então, qual que é o limite até onde você está compondo para poder realizar, para poder aprovar projetos de leis, para poder colocar suas pautas em prática? Qual que é o limite disso que você está compondo, até qual é o limite que você virou o cara do centrão, etc, né? Então, isso é extremamente difícil, porque você não quer ser um cara isolado, que grita com todo mundo e não consegue fazer nada, mas você também não quer, pelo menos eu não quero, ser o cara que vira o centrão, que vira o cara dos esquemas do conchavo, né? Então, existe ali um equilíbrio entre os dois que nem sempre é claro. Então, para mim, esse é um grande desafio, até que ponto eu posso ser combativo e conversar com as pessoas, mas sem ser o cara que vira centrão, etc., que isso definitivamente é um dos males do Brasil. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio concreto ali no mandato, sem dúvida, foi a aprovação da desestatização da Sabesp, que foi o ponto auge ali, eu acho, do governo Tarcísio, né, em que você desestatizava a maior companhia de saneamento da América Latina. E aí passava a um controle maior por parte da iniciativa privada, né? Na minha cabeça é muito claro que isso deveria acontecer, porque a gente tem que pensar quem que é o beneficiário da coisa. E quem que é o beneficiário do saneamento básico? São os brasileiros, são os 40 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo, né? Então, qual que é o melhor modelo que a gente tem que levar para a população? Eu não tenho ideologia por ideologia. Se o melhor modelo fosse estatal, tudo bem, eu defenderia. A questão é que não é. O Estado precisava, para universalizar o saneamento, investir mais de 50 bilhões e ele não tinha capacidade de fazer isso sozinho. Então você traz a iniciativa privada para poder investir junto e daí você vai levar mais água, mais saneamento para as pessoas no final do dia. Só que, obviamente, teve muita resistência, é muito impopular você dizer que vai, né, desestatizar uma empresa que não era ruim, né? A empresa não era ruim, mas ela pode ser bem melhor. Então, sem dúvida, foi um debate bastante difícil, que a esquerda, obviamente, lutou muito contra isso, né? E aí teve
votação sobre gás, embaixo de gás lacrimogêneo, né? Invasão na Assembleia também. Invasão na Assembleia, exato, foi no mesmo dia. Quase que não sai a votação, mas a gente conseguiu passar e o governo aprovou essa privatização que para mim vai ser extremamente benéfico para os paulistas, para todo mundo que mora em São Paulo. Interessante esse ponto, porque, como você disse, é muito lógico que uma empresa privatizada seja mais eficiente do que uma empresa pública, até porque tem mais responsabilização muitas vezes, e o empresário coloca em risco o seu próprio patrimônio, enquanto na empresa estatal isso não acontece. Mas qual é o problema, na sua opinião, isso do ponto de vista político, né, ideológico até, dos brasileiros, com o problema de parte da sociedade brasileira com a palavra privatização? Você mesmo usou a palavra desestatização, né? Porque a palavra privatização parece quase um palavrão. Mesmo assim, a gente teve no passado a privatização das empresas de telefonia e temos um sistema muito eficiente das elétricas e também eficiente. Agora, nesse caso da empresa de saneamento, e com certeza vai aumentar a eficiência, claro, com as regulamentações do caso, etc. Mas qual o problema de parte da sociedade não entender que isso é benéfico para si própria e vai continuar tendo um serviço pior e mais caro? É a lógica narrativa que eles utilizam, que o empresário, diferente do Estado, que eles dizem, tá? O empresário só pensa nos lucros do próprio bolso e só está pensando ali no como ele pode se beneficiar, no autointeresse, né? E aí, se o empresário só pensa no lucro da empresa, logo ele não estaria pensando na população, logo ele não estaria preocupado com o bem-estar da população. Então, se eu comparar com o Estado, em teoria, né, entre muitas aspas, estaria pensando no bem-estar da população, logo o Estado é melhor e principalmente empresas em setores estratégicos. Acontece que eu falo o seguinte, você não precisa pressupor que o empresário é benevolente e pensa só no bem-estar da população porque ele é um cara altruísta, para você acreditar que o setor privado é melhor do que uma empresa estatal. Você não precisa ter isso como pré-condição. Por quê? Porque pegue uma empresa de varejo, por exemplo, pegue um restaurante. O restaurante ele não vai cobrar, ou empresa de varejo, Magazine Luiza, por exemplo, ela não vai deixar os preços baixos simplesmente porque ela fala, nossa, eu quero cobrar menos porque eu quero o cidadão feliz e eu sou um empresário altruísta. Não, não é por isso. Ela vai fazer isso por uma simples coisa, chama-se competição. Livre concorrência, livre mercado. Então, a partir do momento que você tem livre mercado, se eu tenho um restaurante, né, ou se eu vendo um produto que é uma commodity similar ao outro e eu ponho um preço muito mais alto, ninguém vai vir no meu restaurante, ninguém vai comprar o meu produto, vai comprar do outro, né? Se eu tenho um apartamento de 50 metros na Avenida Paulista, eu não posso colocar R$20 mil o aluguel, porque ninguém vai alugar de mim, né? Porque vai ter outros apartamentos semelhantes. Então, eles dizem isso, mas você não precisa colocar isso como uma pré-condição. Agora, o que acontece com privatizações, né, ou desestatizações em setores estratégicos, que eles dizem monopólios naturais, é um pouco diferente. Por quê? Porque o que é um monopólio natural? Um monopólio natural é quando é preferível que você tenha menos empresas operando do que muitas empresas. Por quê? Porque você tem um custo fixo elevado, você tem grandes taxas de investimento, então pense numa hidrelétrica, né? Pense numa geradora de energia. Se você tiver talvez 50 mil, né, grandes distribuidores de energia, talvez seja mais ineficiente do que se você tiver 3 ou 4. Por quê? Porque para você fazer produtos baratos, você precisa ter escala, né? Você precisa ter ganhos de escala. Então, saneamento é um desses monopólios naturais. É melhor você ter 3 ou 4 empresas do que ter 5 mil. Economicamente, a teoria diz isso. Então, como é que você faz, dado que você tem um monopólio natural, como é que você faz para que o setor privado possa ser, ainda nesse caso, melhor do que o setor estatal? Porque se você simplesmente faz uma privatização sem uma boa regulação em um monopólio natural, realmente você vai ter o pior dos mundos, porque você não tem competição ali, que é um monopólio natural. Privado. E aí, sim, o empresário, e todo empresário está pensando no autointeresse. O Adam Smith já falava, não é da benevolência do padeiro que o pão chega nas nossas mesas, não é da benevolência dele, é pelo autointeresse que ele faz, e aí você tem o maior sistema de cooperação do mundo e o pão chega quentinho na sua casa. Bom, o que você faz quando você tem um monopólio natural e você quer desestatizar? Seria ruim se simplesmente deixasse aquele mercado desregulado, porque você não tem tanta livre concorrência, você tem um oligopólio, que eles chamam. Então, o empresário pode falar assim, eu vou aumentar o preço, dado que eu não tenho concorrência. Não tem problema, né? Porque eu não vou ter a pressão do meu concorrente. Então, o que você faz nesses casos? Você tem um bom sistema de regulação.
você tem um bom regulador. Se funciona ou não é outra história. A gente sabe que em muitos casos não funciona tão bem, mas você tem um bom sistema de regulação. Então, você pode ver, telefonia, você tem um sistema grande de regulação. Energia, você tem um sistema grande de regulação. Então, sim, você leva para a iniciativa privada porque você vai ter interesse e você vai ter incentivos para ser mais eficiente, para gastar menos, para contratar menos, para não virar cabide de emprego. Só que isso não necessariamente se traduziria em queda do preço, né, do bem final. A partir do momento que você tem uma boa regulação, você fala, cara, você não pode fazer o que você quiser com o preço, eu não vou ficar interferindo muito, mas existem algumas regras aqui para você cumprir. Aí você tem um sistema bom de regulação. Então, de fato, as pessoas tendem a confundir que a iniciativa privada não está preocupada com as pessoas, mas elas não precisam necessariamente estar para você poder dizer que é o melhor sistema. É o melhor sistema quando você tem livre concorrência, porque se eu não trato o consumidor bem, você vai para o concorrente, né? E quando você tem um monopólio natural, para resumir, você não tem a concorrência do mercado de concorrência perfeita com muitos players, então você tem uma agência reguladora. E aí, sem dúvida, é o melhor dos mundos, mais eficiente e esses ganhos de eficiência indo para a população. Então, a pergunta que eu te faço uma das críticas feitas pela esquerda, né, pela oposição ao governo Tarcísio em relação à Sabesp tivemos um caso em São Paulo da privatização do serviço de distribuição de energia elétrica, a Enel, empresa estrangeira, e deu errado, porque tivemos 2 apagões nos últimos 2 anos. Por que as duas coisas, na sua opinião, não são comparáveis? Qual foi o problema da Enel, na sua opinião? Eventualmente, como evitar que isso aconteça com a Sabesp também? Algumas coisas. Primeiro, como eu falei, não basta desestatizar, você precisa de um bom modelo de regulação. E o que acontece é que o modelo de regulação da Enel, que é do governo federal, é extremamente antigo e obsoleto. Então não basta simplesmente desestatizar, você precisa de um bom modelo para que você possa capturar esses ganhos de eficiência. A segunda é que tem vários problemas aí, né? Tem um problema de poda de árvores que derrubou a fiação e aí você não... acabou afetando a empresa. Então, um problema que não necessariamente tem a ver com a empresa. E o terceiro é que, muitas vezes, as pessoas simplesmente empreender, as empresas têm suas falhas. Setor público e setor privado. Bom, o setor privado também tem suas falhas. Pega qualquer empresa assim, todas vão ter algum nível de reclamação. Por definição, empreendedorismo, há sucessos e há fracassos, né? Eu pego o caso da Nokia, era uma empresa que valia bilhões e aí veio um concorrente e matou a empresa. Isso é a destruição criativa do Schumpeter, né? Então, é natural que as empresas não sejam perfeitas. Agora, você tem que sempre comparar com qual era a situação dela no Estado, né? E quando você olha o número de agregados, ainda que você veja, por exemplo, de falhas de distribuição de energia, são os números. Você tem uma queda bem menor hoje em dia do que há 10 anos atrás, quando era do Estado. Se você for qualquer empresa de telefonia, todas têm alguma reclamação ainda, né? Se você tiver algum problema, talvez você ache o atendimento demorado, etc. Mas a empresa na mão do setor privado é 1 milhão de vezes melhor do que a gente tinha na década de 90, em que você tinha que declarar telefone no imposto de renda. Então, ninguém está falando que as empresas, ao ser privatizadas, vão ser perfeitas, mas a gente está dizendo que elas são melhores do que eram antes. E aí a gente vai buscando cada vez mais a melhoria ao longo do tempo. Perfeito. Vamos pegar esse gancho no próximo bloco, falando de empresas públicas e privadas. Daqui 2 minutinhos voltamos já aqui no BMC Talks com o deputado estadual Léo Siqueira. Não saia daí, voltamos já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre política e economia em São Paulo e no Brasil. Temos aqui nos estúdios da BMC o deputado estadual do Partido Novo, Leonardo Siqueira. A gente está falando sobre empresas públicas e privadas, em geral, da economia do estado de São Paulo, que está mudando, né? Você está vendo isso diretamente da Assembleia Legislativa do Estado. Na sua opinião, por que o estado de São Paulo consegue crescer mais do que o resto do Brasil, né? O PIB de São Paulo geralmente é sempre mais alto, mas um crescimento mais acelerado do que o resto do Brasil. E o que você está vendo, né, está acontecendo na economia do país como um todo em relação a São Paulo nos últimos 2 anos? Com certeza não é obra do acaso. É o resultado de, acho que, uma agenda correta, ainda que não seja perfeita, ainda que tenha suas falhas, e é o resultado de políticas públicas também na direção correta. Primeira coisa, é um Estado que não gasta desenfreadamente. É um Estado que sempre está falando de ajuste fiscal,
é um Estado que sempre está falando em onde pode ser mais eficiente o Estado. Isso não começou agora, não. Isso começou há muito tempo. Então, das 10 melhores estradas do país, 8 estão em São Paulo. São 8 ou 10, alguma coisa assim, estão em São Paulo. E das 10 melhores estradas do país, 10 estão em São Paulo e 8 são concessões. É isso. Então, exatamente essa lógica de mercado, de que o Estado tem que ser extremamente eficiente, cuidar de saúde, educação e segurança, né? E aonde ele não deveria estar, deixa para a iniciativa privada fazer melhor. Então, com certeza, a iniciativa privada é melhor em construir, em gerir, fazer a manutenção de uma estrada do que o Estado. Não à toa, a gente tem as melhores estradas do país. Então, a primeira coisa é essa, é uma política extremamente eficiente do tamanho do Estado. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, pela primeira vez na história de São Paulo, a iniciativa privada está construindo escolas através de uma PPP, uma parceria público-privada, em que o Estado fala, olha, ao invés de eu vou gastar, por exemplo, 1 bilhão para construir 10 escolas, por exemplo. Você consegue fazer por menos? Aí vão lá, as empresas vão lá, fazem um leilão, olha, eu faço por 800 milhões, a outra eu faço por 500 milhões, faço por 700 milhões. E aí quem tiver o menor preço, leva, e aí o Estado fala, tá bom. E aí não privatiza, né, a parte pedagógica, mas só a construção, a manutenção, etc. Então essa lógica de que o setor privado ele é parceiro, né? Ele tem que caminhar junto e ele não é inimigo, igual muitos estados veem, ou igual muitos governos, o governo federal inclusive, veem também o setor privado como um inimigo. Pelo contrário, em São Paulo o setor privado é parceiro e grande parte responsável por essa evolução. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é isso, uma política de concessão, uma política de deixar para a iniciativa privada tudo aquilo que cabe a ela e, principalmente, melhorar o ambiente de negócio. Então, São Paulo tem que ser... As empresas têm que vir para São Paulo, e eu acho que o governo de agora tem essa cabeça, o secretário Samuel Kinoshita tem essa cabeça, as empresas têm que vir para São Paulo não porque ela vai pagar menos imposto, não, mas porque ela vai ter a melhor infraestrutura, mas porque ela vai ter o melhor capital humano e porque ela vai ter o melhor ambiente de negócio. Se você tiver esses três, as empresas vão vir naturalmente, né? Então, São Paulo tem um esforço grande em também ter o melhor ambiente de negócios. Como é que a gente torna o empreendedorismo, a geração de emprego, a abertura de empresas cada vez mais fácil, ao invés de cada vez mais difícil? E eu sou autor de um projeto de lei que é isso, que facilita a abertura de empresas, reduzindo muito a burocracia. É a lei da liberdade econômica que o governo Bolsonaro aprovou, mas eu aprovei no âmbito estadual. Justamente isso. A gente tem que, se a gente quer emprego, se a gente quer renda, a gente tem que facilitar a vida dos empreendedores e dos empresários e não dificultar. Então, eu diria que são essas duas coisas e uma terceira mais de políticas públicas que funcionam baseado em dado e evidência e menos políticas públicas populistas, por exemplo, né? Então, São Paulo acho que tem bons programas de renda, né, de ajudar os mais pobres. Tem alguns que não funcionam, tá? Tem alguns subsídios, etc., para alguns setores e indústrias que não funcionam, mas que estão sendo revistos agora, e aí é desperdício de dinheiro. Mas eu diria que era a combinação dessas três grandes coisas. Um Estado eficiente, né, que nunca teve déficits sucessivos, diferente do Rio de Janeiro, que aconteceu isso, diferente do Espírito Santo, que aconteceu isso, diferente do Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, né? Um ambiente de negócios bom, facilitar a abertura de empresas, etc. E políticas públicas que funcionam acelerando e as que não funcionam ficando para trás. Eu diria que é a combinação dessas três coisas. É interessante esse ponto. Antes de passar para o quadro do Brasil como um todo, isso é a consequência da eleição de representantes políticos, né, de governadores, de prefeitos, de deputados, que são alinhados com esses valores da população. Ao mesmo tempo, em São Paulo, temos, por exemplo, na cidade de São Paulo, quem ganhou, tradicionalmente, quem ganhou em 22 foi a esquerda, né? O Lula ganhou na cidade de São Paulo. E também temos, em alguns momentos, por exemplo, você também foi alvo de hostilidades, até físicas, quando foi fazer campanha na Unicamp. Como é que você entende o eleitorado de São Paulo, na sua experiência? Ou seja, temos um eleitorado que majoritariamente é a favor dessas pautas pró-mercado, pautas pela eficiência,
E temos um nicho muito aguerrido, muito até violento em alguns casos, ou a maioria da população vai de um lado para o outro? O que você vê no eleitorado paulista e paulistano também, que aparentemente são diferentes? Isso é um fenômeno, não é exclusivamente de São Paulo, isso é um fenômeno de grandes cidades cosmopolitas. O que acontece? Em geral, nas cidades grandes, cosmopolitas, você tem, em geral, até alguns governos de esquerda, uma agenda mais woke, né, como eles gostam de chamar recentemente, que não reflete necessariamente o estado inteiro ou o país inteiro. Se você, então, para sair de São Paulo, para provar o meu ponto, se você pegar Nova York, é assim, muitas vezes vários governos, né, de esquerda ali, democratas e até bem à esquerda ganharam. Londres, a mesma coisa. Paris também. Paris, a mesma coisa. E se você pega os Estados Unidos, nitidamente não é assim como um todo. Então, São Paulo, a cidade, também tem essa tendência. A gente já elegeu Luiz Erundina, a gente já elegeu Celso Pitta, a gente já elegeu Marta Suplicy, né? Enquanto que o Estado nunca foi governado pelo Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Porque, em geral, no agro ou no interior, você tem pessoas mais conservadoras, mais direita, etc. Então, isso não é um fenômeno exclusivo de São Paulo, ele é um fenômeno de cidades grandes cosmopolitas, né? Então, assim, as pessoas dividem muito políticas de esquerda e políticas de direita, e eu mesmo faço isso algumas vezes, mas na minha cabeça a melhor divisão é políticas do avanço e políticas do atraso. É políticas que levam para o progresso e políticas que faz a gente permanecer no atraso. E muitas vezes, o que a esquerda tem defendido recentemente é isso, são políticas do atraso. Você ter 7 milhões de pessoas sem saneamento básico em São Paulo, você ter 100 milhões de pessoas no Brasil e você não permitir nenhuma mudança, isso daí é um absurdo para mim. Você não permitir uma chance nova, eu vou dar mais 2 exemplos, mais 3 exemplos. Quem lembra aí do tourinho que instalaram no centro de São Paulo, né? Colocaram, na frente da bolsa, né? Vamos colocar na frente da bolsa um touro de ouro, né? E aí, para simbolizar um touro de ouro, para fazer igual ao Wall Street, né? É o símbolo ali da B3. E aí, o que chegou o pessoal? Não pode, isso é capitalismo, etc. Então, o que eles fazem? Eles chegaram lá, fazem protesto, picham, destrói tudo. Aí, eles vencem. E o que acontece? Fica abandonado o lugar. Ou seja, não é que eles propõem algo em troca, não é que eles propõem alguma alternativa, não, é simplesmente nós não queremos isso daqui. Eles iam cuidar, aquele lugar ia ficar iluminado, ia ter policiamento, ia ser um ponto turístico, ia ter mais gente circulando, ia ser igual, né, ia na direção de Nova York, ali de Wall Street, por que não? E aí eles simplesmente evitam isso. Mais 2 exemplos. O primeiro é agora, o Largo do Batata Ruffles, né? Ainda que eu ache de mau gosto o nome, eu acho, mas a empresa ia investir, ia colocar investimento ali, ia cuidar da área. Aí o que eles fazem? Não pode. E aí tira. E aí fica abandonado, né? Outro exemplo, que é o das escolas nas PPPs. Pô, a empresa vai investir 2 bilhões, vai construir escolas, né? Sem o dinheiro direto ali do governo. E aí o que acontece? Mais eficiente, mais rápido. Vai criar mais de 30 mil vagas. E o que eles fazem? Não, nós não queremos iniciativa privada. Nós não queremos. Tem alguma solução? Também não. Então, é isso que eles fazem, né? Eles defendem as políticas do atraso. Então, a gente tenta propor soluções novas, a gente tenta propor medidas novas, e o que acontece é que eles simplesmente, por uma ideologia acima da ideologia, são contra tudo aquilo. Então, às vezes a gente divide entre esquerda e direita, mas eu prefiro essa divisão entre políticas do avanço e do atraso, e tem uma correlação grande que essa esquerda, pelo menos essa que está aí hoje, é a política do atraso quase sempre. E a nível federal, assim, o que você está vendo agora? Ampliando um pouco a nossa lente. Estamos numa semana em que o dólar está batendo recordes históricos de desvalorização, no caso, melhor, o real está se desvalorizando em relação ao dólar, não é o dólar que está se valorizando, porque com as outras moedas é mais ou menos estável, o problema é o real. Temos um governo que não consegue aprovar o orçamento sequer, muito menos um corte de gastos
que na verdade também não era nenhum corte, era só gastos a mais, né? Essa questão da isenção de imposto de renda até R$ 5.000 sem nenhuma contrapartida, entre outras coisas. O que você está vendo em relação ao governo federal, contas públicas e para onde o Brasil está indo, na sua opinião? Dá para dizer tranquilamente, a não ser que tenha uma mudança muito grande, né, na mentalidade, na mensagem para a sociedade, não é nem só para o mercado, é para a sociedade, a não ser que tenha uma mudança muito grande, o que eu acredito que não vai ter, fiscalmente esse governo já acabou. Já acabou. E eu vou te falar por quê. O governo pegou a meta fiscal lá, o teto de gastos, falou, olha, essa regra é ruim, porque ainda que aumente a arrecadação, eu não consigo gastar mais, então, mas imagina que eu arrecade muito mais, eu ainda vou fazer superávit, né? Mesmo aumentando os gastos. Então, vamos mudar essa regra. Mudar as regras, vamos fazer o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal basicamente era isso, metas de superávit ao invés de metas de gasto. Então, desde que você mantenha o superávit, se você gastar mais, desde que você aumente a receita, então isso seria permitido. E aí colocaram lá, a gente vai ter um déficit zero, a gente vai zerar esse déficit em 2024. Em 2025 a gente já vai ter superávit. Bom, o tempo passou, né, o futuro chegou, obviamente não conseguiram cumprir o déficit zero em 2024. E aí falaram, não, então tá bom, o déficit zero não vai ser em 2024, vamos jogar para o ano que vem, 2025, confia que agora a gente vai bater essa meta. E aí chegou, não estava... O mercado, né, pelo relatório Prisma do Banco Central, já está esperando 89 bilhões de déficit fiscal. Bem, o mercado vendo que o governo não ia cumprir a meta que ele criou, ele que definiu, falou, aquela é ruim, vamos fazer essa, então, e ele já tinha mudado, falou, e aí, vão cortar ou não vão cortar gasto? O dólar começou a subir, juros começou a subir. Demorou um mês ali para fazer o anúncio, o Haddad fez o anúncio, que era melhor não ter falado nada. Basicamente, ele falou que não ia cortar gastos relevantes e ainda ia aumentar alguns outros gastos, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né, o que aumentaria bastante os gastos. E daí, obviamente, o mercado reagiu mal, porque falou, você prometeu para a gente que ia cortar, você falou que ia fazer um anúncio e simplesmente, então tudo bem. E aí, não é que o mercado quer descontar, etc. O investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, fala, então tá bom, já entendi, o Brasil não é um país seguro para investir, a gente não dá para confiar nesse governo, vou investir em outros países, né? A moeda tem mobilidade de capital, para que você vai ficar investindo necessariamente no Brasil quando você tem outros países fazendo lição de casa? O governo Trump lá, a bolsa também é alta, a própria Argentina aqui do lado, né? A bolsa tem valorizado bastante lá. Então, e aí o investidor sai, o dólar sobe, os juros também sobem, porque agora o governo é um pior pagador. E daí o que acontece é que o governo não consegue reverter essas expectativas do mercado. E daí o que aconteceu agora, recentemente? Bom, o Banco Central falou, então tá bom, vou trocar de presidente, agora vai sair Roberto Campos Neto, vai entrar o Galípolo, eu vou dar um choque de credibilidade aí no Banco Central, então vamos aumentar os juros em 1 ponto percentual, isso deve acalmar o mercado. Bom, o Banco Central foi lá, aumentou de 11,25 para 12,25 a taxa de juros, e aí o que aconteceu? O dólar continuou subindo e os juros continuaram subindo. E aí todo mundo percebeu, falou, putz, a política monetária parece que perdeu efeito. No fundo é um sinal de que vocês, Banco Central, que cuidam da política monetária, não importa o que vocês fizerem, não vai adiantar nada enquanto a gente não resolver a política fiscal, e aí quem controla a política fiscal é o governo. Vocês podem subir os juros para quanto vocês quiserem, e aí você vai... Você não vai comprar isso enquanto o governo não tiver uma redução de gastos. Okay. É chamada dominância fiscal, né? A famosa dominância fiscal. Exato. É o que dizem... Na verdade... Dominância fiscal, a definição correta é você tem uma dívida tão grande que quando eu aumento os juros, você aumenta tanto o preço da dívida que daí, na verdade, você tem um efeito oposto, né? Diversos economistas dizem que isso, que eu respeito muito, dizem que isso não acontece na verdade, né? Você aumentar juros e aí você aumentar a inflação, porque você aumenta os juros, aumenta a inflação e aumenta ainda mais a expectativa. O que acontece o que tem acontecido no Brasil, é que a política monetária perdeu o efeito. Pode parecer a mesma coisa, mas tem uma diferença
técnica aí. Mas enfim, a política monetária perdeu o efeito. Então só vai resolver quando você resolver a política fiscal. Daí que acontece, o PT, a Gleisi Hoffmann falou assim, é um absurdo porque o presidente do Banco Central não interfere no câmbio, então vamos interferir no câmbio, você precisa fazer um leilão, porque aí sim você vai derrubar o dólar. O que o Banco Central fez? Espero que não tenha sido ouvido ela, porque eu não gostaria que uma partidária pautasse as ações do BC, mas foi ao mesmo tempo. Foi lá e fez um leilão. Fez 3 leilões. Fez um de 4 bilhões, depois um outro de 4 bilhões, fez um de 1 bilhão. E o que o mercado fez? Ao invés de falar assim, nossa, o Banco Central agora vai segurar os juros, vou vender os meus dólares e o dólar despencar. Não, falou, nossa, o Banco Central está fazendo um leilão, eu acho que está barato esse dólar, vou comprar esse dólar que ele está vendendo. E aí o dólar caiu, mas voltou a subir. E a gente bateu o recorde aí de 6,18 aí, até o momento aqui que eu falo. Então, é isso. Fiscalmente, esse governo, se não tiver uma mudança brusca, acabou. Agora, para finalizar, por que eu acho que não vai ter uma mudança brusca? Porque já foi os 2 anos de governo. É ali que os governos fazem ajuste fiscal. É quando você tem o chancela das urnas dizendo pode fazer o que quiser, porque eu votei em você para mudar. Né? Nos últimos 2 anos, ninguém é louco. Ainda mais um partido, um presidente extremamente populista. Para que vai fazer o ajuste fiscal agora? Então agora ele vai gastar até o final. Então eu não consigo ver uma melhora nesses próximos 2 anos aí, pelo contrário. E a gente viu o que aconteceu com o governo Dilma aí, quando resolveram peitar o mercado e achar que podiam fazer o que quiser. Então, a não ser que tenha uma mudança brusca, de novo, pode ser que tenha, e eu gostaria que tivesse, mas não acho que vai ter, eu acho que fiscalmente esse governo acabou. Eu vou pegar o gancho dessa tua resposta no nosso próximo bloco, mas antes disso, mais 2 minutinhos e já voltamos com o Léo Siqueira aqui no BMC Talks. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre São Paulo e o Brasil, para onde está indo o maior estado da federação e o país como um todo em termos políticos e econômicos. Nosso convidado de hoje aqui nos estúdios da BMC é o deputado estadual do Partido Novo, Léo Siqueira. Léo, você estava falando que o governo atual acabou do ponto de vista fiscal, pelo menos. Ele também não tem sustentação no Congresso Nacional, né? Mas antes de falar disso, eu queria te perguntar, só o último ponto. Como você disse, o governo criou uma nova meta fiscal, foi o primeiro a desrespeitar, desde o primeiro ano, essa meta fiscal, no primeiro e no segundo ano, colocou um monte de gastos fora dessa meta fiscal, Fundeb, Fundo de Brasília, um monte de precatório também, um monte de coisa está fora, ou seja, é um teto que já nasce natimorto, basicamente, é um arcabouço que é natimorto, e os resultados estamos vendo, dólar nas estrelas, isso vai provocar aumento da inflação, ou seja, vai criar problemas no dia a dia para as camadas mais pobres da população, especialmente, porque vai aumentar gasolina, vai aumentar alimentação, vai aumentar transporte público, que é o eleitorado cativo, em tese, do PT. Então, eu te pergunto, a sua opinião, eles não entendem isso? Por que eles insistem numa fórmula que já deu errado na época da Dilma, tivemos a pior recessão da história do Brasil, e eles não veem que isso está levando de novo a esse resultado? Na sua opinião, eles não entendem porque não são preparados, não estudaram, um pessoal que não tem preparo técnico mesmo, ou a ideologia fala mais alto, ou tem problema de sinopse mesmo, neuronal, que eles não conseguem entender, que eles estão se suicidando politicamente também. Não é uma coisa só que estão criando problema para os outros, é para eles também que estão oscilando o desastre desse governo, né? Por que você acha que eles não entendem isso? Acho que dá para separar em 2 grupos. Existe um grupo que de fato não entende, que acredita nessas loucuras de que gasto é vida, de que basta você falar que não é gasto, que é investimento. Basta você tirar do arcabouço, né, e fazer um orçamento parafiscal. Que fala, não, mas eu estou cumprindo a meta. Né? Basta isso. Seria a mesma lógica de que você está endividado, né, e aí, extremamente endividado, você precisa gastar, e você fala, não, mas esse restaurante aqui agora não é mais gasto, é investimento aqui para mim. Pô, você vai continuar gastando igual, né? Não é isso que vai fazer desaparecer. Então, existe um pessoal que, de fato, não entende, que acredita, e, incrivelmente, é o pessoal que diz defender a ciência, mas quando chega na ciência econômica, ignora a ciência econômica, né? Então, diz que você precisa baixar os juros na caneta para incentivar investimento. Então, ignora todas as evidências aí que existe na academia, né, na ciência econômica. Mas tem um pessoal que sabe bem. O Lula sabe bem. O Lula sabe, tanto sabe,
que o Lula 1 foi isso. Na época, o ministro da Fazenda, né, o Palocci, ele fez superávites primários sucessivos. O endividamento do Brasil caiu. Então, eles acreditavam. E aí, o governo fiscalmente caminhou bem. E aí, por isso, os juros caíram, por isso, o PIB cresceu, por outros motivos também. Só que agora não. E ele se pega numa encruzilhada de que ele já está no final ali, né? Está no terceiro mandato, está bem mais velho, né? Então, ele optou por ter um bode expiatório e criar um inimigo comum, que são esses ricos, que é o mercado financeiro. E daí agora, para ele não sobra muita coisa, a não ser no all-in disso, de que, cara, eu vou gastar mesmo agora e vou tentar, pelo menos no curto prazo, salvar algumas variáveis reais. Porque você consegue, de alguma forma, no curto prazo, fazer isso. Lembra o que é o PIB de um país? O PIB de um país é o consumo das famílias, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais exportação, menos importação. É isso que é uma das definições do PIB de um país. Então, a partir do momento que o governo gasta muito, é óbvio que as famílias vão consumir mais, você vai ter mais investimento. Isso no curto prazo funciona. Mas no longo prazo, o que determina o crescimento de um país não é isso, é a produtividade de um país. Isso é bem estabelecido na literatura. Então é natural, por exemplo, que o PIB venha surpreendendo aí a cada trimestre. É claro, o governo está aumentando o déficit com orçamento parafiscal e tudo. Pô, é o mínimo, né? O pior seria se gastasse e não conseguisse. Só que isso tem um limite. Chega uma hora que aí os empresários ficam tão receosos que o que acontece com o mercado chega na economia real, eles param de contratar, eles param de investir. E aí acontece o que aconteceu com o governo Dilma. Vamos voltar no tempo. Em 2013, 2014, a gente estava exatamente no mesmo ponto que a gente está agora. Ou seja, todo mundo reclamando das variáveis do mercado, dos preços, né, da economia, preço, taxa de juros, câmbio, preço de produtos. Só que a economia real não estava indo tão mal ainda. Só que as pessoas estavam falando, cara, não está sustentável. E o governo, não, veja bem, vocês são pessimistas, né? Vocês vão quebrar a cara. Olha o PIB, olha, está crescendo 3%, olha o desemprego está em 6,5%, olha a taxa Selic, ainda está 6,5%. Então, o que aconteceu 2, 3 anos depois? A maior crise da história do país. Então, em algum momento, as variáveis reais vão convergir, assim como o preço das ações deveriam convergir para o valor das empresas, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Então, eu acho que uma parte de fato não sabe, tem uma parte que sabe sim, mas simplesmente resolveu apostar na estratégia e ir até o fim. Pois é, e aí a outra pergunta é, quais são as consequências disso? Para onde estamos indo? Porque, como em 2013, hoje a economia não está indo tão mal assim, o governo está drogando, né, dopando de fato o PIB do Brasil. O que você acha que vai acontecer em 25 e 26? Lula disse que vai colher, plantou em 23 e 24 e vai colher os frutos em 25 e 26. Me pareceu uma frase até um pouco apocalíptica, né? Não sei qual que é a sua opinião, o que você espera nos próximos anos e quais serão as consequências políticas disso, porque quando Dilma criou o desastre econômico que depois provocou o impeachment, as consequências políticas foram uma reviravolta. O impeachment e depois a eleição de Bolsonaro. Na Argentina também o desastre do governo de esquerda, Alberto Fernandes, levou Javier Milei também para a presidência. O que você acha que vai acontecer no Brasil antes do ponto de vista econômico e depois quais serão as consequências políticas no médio prazo? Certo. A verdade é que o governo Lula não fez as reformas que precisariam ser feitas e nem as mudanças que precisariam ser feitas. E quais reformas e mudanças eu estou dizendo? Um corte de gastos, que é óbvio, a gente falou, é o que mais tem sido dito aqui. Ele fez a reforma tributária, que apesar de ter sido muito desidratada, né, era para simplificar, e ainda acho que simplifica, mas realmente tem um monte de coisa ali que não faz sentido, como imposto, subsídio para time de futebol, não faz o menor sentido. Então ela não é tão simples quanto poderia ser, mas ainda assim nosso tema é extremamente caótico e tem uma melhora, sim, na minha visão, apesar de muitas pessoas não concordarem, é um debate bem polêmico, mas eu, como economista, é um dos temas da minha dissertação, da minha tese de doutorado, como as distorções tributárias impactam na produtividade, eu acredito que isso seja, de fato, um avanço. Mas, por exemplo, não fez reforma administrativa, a reforma da aposentadoria dos militares, ainda assim, eu acho bem tímida, não fez reforma ainda dos supersalários, né? Não mexeu nos supersalários do judiciário, não está fazendo uma reforma do judiciário para poder fazer com que o Brasil deixe de ser
é o país que mais gasta com o judiciário no mundo para poder convergir para a média dos outros países. Então não fez nenhuma grande mudança. Então não vejo que ele consiga colher aí de fato de confiança de mercado. O Javier Milei, na Argentina, sim. Ele está colhendo. Saiu uma notícia hoje de que o PIB da Argentina teve crescimento de 3,9% no trimestre e você zerou todas as perdas. Então, o que ele fez? Diferente do Macri, que optou pelo gradualismo, ele optou por fazer tudo rápido. Então, vou cortar gastos, vou diminuir o número de ministérios, vou levar a economia de mercado, vou acabar com a lei dos aluguéis, que limita o preço dos aluguéis, vou levar essa economia para uma economia de mercado. Bom, lembra do G do nosso PIB, gasto do governo. Se você não gasta ali como você gastava antes, é natural que a sua economia no curto prazo vai desacelerar. Foi o que aconteceu com o Milei. Só que daí todo mundo está investindo de novo, a bolsa valorizou, o capital está indo para lá, as empresas estão indo para lá, está todo mundo sentindo uma confiança. E daí agora a economia está voltando a crescer. E eu espero, e eu acho que é isso que vai acontecer, que agora continue tendo um crescimento extremamente forte, mostrando essa recuperação. O Lula não fez nada disso. O que ele está fazendo é o oposto. Ele está aumentando só esse G dos gastos do governo, né? E aí aumentando bolsa disso, bolsa daquilo, Lei Rouanet 16 bilhões, e vai dar agora aumento para os servidores públicos. Quando o mercado espera um corte, que ele faz? Não, vamos dar um aumento para os servidores públicos. Quando o mercado espera um corte, que ele faz? Não, vamos dar isenção para as pessoas. Então, as pessoas esperam um corte e ele sinaliza extremamente o oposto. Então, se ele está dizendo que vai colher, talvez seja essa política keynesiana de aumento de gastos, né? Mas isso, em um momento contracíclico, poderia até funcionar. A questão é que o Brasil não tem mais espaço para fazer isso, né? Queria exatamente o oposto. Então, eu não consigo ver algo bom saindo disso. E daí, se o Brasil chegar numa crise grande, como chegou em 2015 e 2016, governo Dilma Rousseff, e se você tiver o Congresso e o Senado também não fazendo parte disso, e não adianta chegar lá e só falar que é contra o governo Lula, porque todo mundo está vendo que eles têm pedido cada vez mais emendas parlamentares. Então, se você tiver um Congresso conivente com isso, sem fazer as mudanças com isso, eu estava conversando com um grande player aí da política, que eu respeito muito, que eu vou manter em sigilo aqui, e ele falou 2013 e 2014 não acabou aquela onda antipolítica, né? Que o Pablo Marçal capturou isso, ele falou, se não existir um Marçal, vão existir outros Marçais. Então, se a gente vê que os políticos daí não estão resolvendo os problemas, que a esquerda não está resolvendo o problema, mas que o Congresso e o Judiciário e todas essas pessoas da elite do funcionalismo público, do Palácio de Versalhes, como eu costumo chamar, todas essas pessoas estão simplesmente pensando no deles, a sociedade vai se revoltar contra isso e vai eleger de volta outros outsiders da política. Vai falar, vocês não estão resolvendo, vamos dar chance para pessoas de fora. Então é isso que eu acho que tende a acontecer se o governo não der uma solução. Porque as pessoas não querem outsiders, as pessoas não querem apostar em gente nova. E por que eu digo isso, para finalizar? Porque, vou dar um exemplo do Partido Novo. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo, ele foi reeleito com 80%, 90%. Por quê? Porque ele tem feito uma boa gestão lá, né? Então, quando você dá resultado, as pessoas querem a continuidade. Elas só vão apostar no outsider quando vê que você não está tendo mais resultado. Então, é isso que eu consigo ver. Se o governo não resolver as questões que precisam ser resolvidas, a chance de ter outsiders fora da política em 2026. Perfeito. Vamos continuar esse assunto daqui 2 minutinhos. Agora, rapidíssimo intervalo e já voltamos no nosso BMC Talks com Léo Siqueira, deputado estadual aqui em São Paulo pelo Partido Novo. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o assunto é política e economia de São Paulo e do Brasil. Temos aqui nos estúdios da BMC o deputado estadual do Partido Novo por São Paulo, Léo Siqueira. A gente estava falando sobre as perspectivas econômicas e políticas para o Brasil. E o Partido Novo, né? Você é um expoente importante do Partido Novo, tem um cargo eletivo muito importante, foi eleito com mais de 90 mil votos. O Partido Novo teve um resultado também interessante nas últimas eleições municipais, há poucas semanas atrás. Aumentou em muito o número de prefeitos, inclusive em São Paulo, o Partido Novo tem mais prefeitos do que o PT. Né? Por incrível que pareça, aliás, nem tão incrível essa altura do campeonato.
O que você acha que vai acontecer, o que você espera que vai acontecer com o partido, com o eleitorado do partido, lá na Câmara dos Deputados, no Senado, com os governadores, na próxima eleição de 26? Qual que é a trajetória e qual que é a expectativa do partido para o próximo pleito? O partido em 2020, 2022, realmente caiu, né, em número de eleitos, né? A gente tinha mais... E até em 2022 também a gente tinha mais deputados federais, né? Tinha 8, caiu para 3. Em São Paulo você tinha 2 vereadores, caiu para 1. Deputados estaduais você tinha 4, caiu para 1, que agora sou eu eleito. Então, de fato, o partido encolheu um pouco de 2018 para 2020 e 2022, né? Por alguns erros aí de não querer abrir diretórios em pequenas cidades, etc. Mas o partido viu isso, corrigiu, e aí agora nunca teve tantos vereadores, nunca teve tantos prefeitos, tem o governador de Minas Gerais, tem diversos prefeitos, só em São Paulo tem 4 prefeituras, a maior aí em Taubaté, né, que o Sérgio Vitor, que era deputado estadual. Então o partido tem tido uma crescência. Agora, precisa continuar crescendo. Por quê? Porque precisa ultrapassar a cláusula de barreira, né, que foi feita justamente para tirar os partidos pequenos do jogo, o que faz sentido, né? Tinha muito partido no Brasil, então você tem que reduzir o número de partidos. Então, tem alguns critérios para poder reduzir o número de partidos. Então, o partido precisa ultrapassar essa cláusula de barreira. E aí, se a pessoa gosta do Partido Novo, tem que ver quais mudanças que são necessárias para ser feitas. Então, o partido precisa fazer, se não me engano, agora para ultrapassar a cláusula, 13 deputados federais em 9 estados e ter 2,5% dos votos totais no país, se não me engano. Só que agora a gente tem algumas vantagens. Como eu falei, a gente tem algumas prefeituras do Partido Novo, a gente tem alguns vereadores, então a gente consegue dialogar mais com as bases. Então eu espero que isso ajude bastante. A gente tem muita gente também interessada em vir o Partido Novo, porque, querendo ou não, ainda recentemente agora, na atualidade, é o único partido que as pessoas falam e você de fato sabe que se falaram que você vai se candidatar, você de fato vai se candidatar, não vão puxar seu tapete, o que de fato eles falam, está escrito ali, eles cumprem, né? Então tem muita gente procurando o Partido Novo. Agora é isso, trazer cada vez mais gente que acredita nos nossos valores, etc., para que a gente possa chegar a cada vez mais número de pessoas e que a gente possa ultrapassar a cláusula de barreira, porque eu gosto muito dos valores do partido, acho que todo mundo que está lá de fato quer o bem do Brasil, de fato quer trabalhar pelo Brasil, não quer só acúmulo de poder, não quer só se encostar ou fazer alguma coisa ilícita. Então todo mundo de fato está com um propósito muito único ali. Por isso que eu gostaria muito que o partido, obviamente, eu estando nele ou não, eu estando na política ou não, né? Eu gostaria muito que o partido tivesse sucesso. Um dos valores que o partido defende, você falou disso logo no começo do nosso papo, a meritocracia, que também é muito criticada pela esquerda no Brasil, dizendo que o país muito desigual não pode ter meritocracia, que não existe meritocracia entre favela e Morumbi, né, e Jardins, aqui em São Paulo. Na sua opinião, o Brasil pode ser um país meritocrático? Existe meritocracia? É um valor que no Brasil deve ter alguns corretivos ou, de fato, o trabalho duro, o estudo duro dão resultados e permite mais elevação, né, uma ascensão social no Brasil também? Certo. Bom, eu trabalhei no mercado financeiro, eu fui do Itaú BBA, BTG Pactual, trabalhei na Suno Research, né, na época você também estava lá, e fiz economia na Fundação Getúlio Vargas, fiz mestrado fora, como eu falei, mas eu vim lá de Itaquera, lá de Arthur Alvim, né? Eu vim da Zona Leste de São Paulo, que é um lugar extremamente pobre. E aí o meu recado para quem é mais jovem, né, não só para os jovens, você jamais deveria deixar de acreditar na meritocracia. Jamais. Por quê? Porque se você deixa de acreditar na meritocracia, você simplesmente está dizendo que não importa o que você fizer, se você se esforçar mais, você não vai chegar lá. Que alguém vai chegar lá e não você. Então, se eu não acreditasse na meritocracia, quando eu estava na Zona Leste de São Paulo, quando eu estava em Itaquera, eu não ia estudar para entrar na FGV. Eu não ia ter o sonho de entrar de trabalhar na Faria Lima. Eu estava na Universidade de Yale, que é uma das melhores universidades do mundo. Eu jamais acreditaria que eu poderia. Por quê? Porque se enfiassem na minha cabeça o dia inteiro de que isso não era para mim, eu ia acreditar. Então, não me restava nada a não ser acreditar na meritocracia. Então, essa é a minha
sugestão para as pessoas. Que a meritocracia não chega em todos os lugares de maneira igualmente, isso é óbvio, né? Óbvio que você não tem a mesma meritocracia. E aí é o que eu chamo de falta de igualdade de oportunidade. É natural que eu, né, que nasci lá em Itaquera, tenho muito mais desvantagem do que a pessoa que nasceu nos Jardins. Mas você, enquanto cidadão, não adianta você ficar só reclamando, né? E aí a gente faz políticas públicas para dar igualdade de oportunidade. O que eu não posso é matar a meritocracia. O que eu não posso é dar o resultado igual para todo mundo. Então, se você fala assim, já teve esse teste, né? Olha, eu sou um professor e eu vou pegar a nota de todo mundo, eu vou somar aqui e vou dividir igualmente todo mundo, porque eu sou contra que as pessoas tenham resultados diferentes. Para que o cara que é muito inteligente, né, ou vai estudar mais, o cara que vai bem vai estudar mais. E para que um cara que tem um pouco mais de dificuldade também vai estudar? Porque o cara muito inteligente fala, cara, ele vai pegar minha nota, vai dividir com o outro. E o outro vai falar, não, aquele cara muito inteligente, eu vou ficar esperando que ele vai tirar a nota e vai dividir. Resultado, todo mundo estuda menos, a sala de aula é bem pior. Então, quando você tem meritocracia, você está incentivando as pessoas a dar o melhor de si. E aí o que você faz com pessoas que partem de pontos de partidas diferentes? Você tenta dar igualdade de oportunidade. Se uma pessoa tem uma desvantagem muito grande, então você tenta dar alguma vantagem para ela. Então, se eu sou uma faculdade, por exemplo, e uma pessoa mora do lado da USP e a outra mora a 3 horas, talvez faça sentido eu pagar uma residência estudantil do lado da universidade. Talvez eu possa dar esse programa de incentivo para os mais pobres, para dar igualdade de oportunidade. O que a gente não pode fazer é matar a meritocracia, porque daí a gente mata uma sociedade. E o que muitas pessoas querem é isso, querem matar a democracia. Mas enquanto eu estiver na Assembleia Legislativa, enquanto eu puder falar, eu não vou permitir isso. Isso seria um talk só para falar desse assunto, mas infelizmente o tempo é tirano, então eu vou precisar encerrar o nosso programa. Papo ótimo, Léo. Muito obrigado por sua presença e volte sempre e com certeza teremos mais assuntos para falar sobre Brasil e São Paulo. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou e esteve assistindo e conte sempre com a gente sempre vem aqui. Muito obrigado e muito obrigado a você também que está seguindo a gente. Continue com a nossa programação aqui na BMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.